Tratando sobre reforma tributária, é um tema que muitas pessoas veem hoje atualizado como em voga por estar tramitando um texto legal sobre o assunto no Congresso Nacional. Na realidade é um tema bem antigo, que eu falo desde quando eu estava falando aqui com a nossa querida apresentadora, que desde quando eu sou estagiária da Fazenda Nacional, ou seja, há mais de 10 anos, que se fala em reforma tributária, porque na realidade é uma necessidade. Fazendo um parâmetro entre reforma tributária e o que aconteceu na reforma da Previdência, existem pontos que eu acredito que para ela ser bem sucedida, devem ocorrer. O que acontece, em primeiro lugar, a reforma tributária ela não deveria acontecer de uma forma instantânea e a toque de caixa, como ocorreu na reforma da Previdência. Foi algo muito necessário, claro, porque realmente nós estávamos com as contas no vermelho, mas ao mesmo tempo é muito rápido sem o debate necessário com a população para deixar a população, que é o contribuinte, se sentindo seguro de que aquilo ali é a melhor alternativa realmente para a condução do Estado. Eu acredito que a reforma tributária deveria ocorrer em etapas, onde o primeiro passo fosse o corte realmente na carne, os cortes que devem ocorrer a nível federal, entendeu? A redistribuição de tributos arrecadados. Tudo isso deve ser primeiro debatido para a população entender que isso não é lesivo, não é danoso para ela, mas uma coisa que vai realmente trazer desenvolvimento não só para o país, mas para o próprio contribuinte, entendeu? Essa necessidade que eu vejo da gente não politizar esse tema que é muito importante para o andamento da nação, para o andamento da democracia no nosso país. Há 10 anos que mais de 10 anos que a gente vê essa questão e tudo mais, o texto está lá, é bem complexo, como eu estava falando, é um texto bem complexo, não dá para estar falando para as pessoas que não vivenciam essa realidade sobre alíquota, sobre base de cálculo, sobre essas coisas que são tão técnicas, mas em suma, o que eu vejo, como eu estava falando, o que eu vejo da reforma tributária é que ela, apesar de ser bem necessária, ela ainda não vai ser algo alcançado a curto prazo. Eu não enxergo esse texto legal como um texto que será aprovado de forma fácil, prática, entendeu? Sem intervenção política, sem politização de lado A, lado B, porque é o que é necessário, entendeu, para o país. Então, assim, a curto prazo eu não acredito que essa reforma tributária vá sair da forma que nós necessitamos para que o Brasil realmente alavanque. Como eu estava falando, existe o fenômeno da municipalização e isso deve abarcar também a questão dos tributos, ou seja, você enquanto munícipe, que você nasce no município, eu já vi muitos deputados e senadores falando do tema brilhantemente, entre aspas, bem rapidamente. Você nasce no município, o seu contato maior é com o vereador, é com o prefeito, é que sua vida no município é com o saneamento, com a limpeza urbana, com coisas e questões municipais que são assim cotidianas. E na realidade, quando se vai falar em tributo, grande parte do valor arrecadado a nível de grandes impostos não vai para o município diretamente, entendeu? E isso é uma coisa que eu acredito que pode se mudar sim, essa questão da redistribuição de valores arrecadados, de impostos arrecadados, para que o município ele receba maior, como é que eu posso dizer, maior arrecadação, maior tributo arrecadado, maior alíquota, parcela do tributo arrecadado diretamente, sem precisar de projetos que encaminhem através do governo federal para dificultar e burocratizar a situação do município, entendeu? Porque isso se torna, na realidade, um mecanismo político de troca, entendeu? Porque no final vai chegar no município, aí você, quando pega essa tributação e coloca diretamente para os cofres do município, você corta muita da questão política, do toma lá da cá, dos ajustes políticos. E isso é benéfico para a população, porque se você, enquanto democrata, você elegeu um prefeito, você elegeu um vereador para fiscalizar aquela arrecadação, todo aquele orçamento municipal, nada mais justo do que você receber a grande fatia de tributos diretamente para o município, sem necessidade de ajuste, de correr atrás, como se fala, de emendas, de estar indo atrás de parcela com o federal, com o estadual. Eu acho, a meu ver particularmente, que isso sim seria uma reforma tributária efetiva, dar liberdade para desburocratizar a máquina municipal.
entendeu? Como eu estava te falando, existe também a questão do social, de que se acredita que o Brasil a gente tributa muito. E realmente nós temos uma carga tributária muito grande. Mas o problema da carga tributária não é o valor em si, porque existem países de primeiro mundo que você pode observar, como por exemplo a Suécia, que a carga tributária é altíssima, mas na realidade o retorno em serviço público é visível. O que acontece com o Brasil, o problema do Brasil não é a carga tributária só e simplesmente isso, que é altíssimo, mas o retorno que ela dá em serviços de qualidade para a população, enquanto educação, transporte, segurança. Tudo isso nós temos que privatizar de certa forma, quando a gente no dia a dia tem que ter um plano de saúde, quando a gente no dia a dia tem que pagar por uma segurança, quando a gente no dia a dia tem que pagar um colégio particular, um cursinho, um curso de inglês. Tudo isso é como se você fosse uma bitributação. Porque os serviços que são devolvidos para a população não são na qualidade do tamanho da tributação que é. E isso é que causa a revolta social. Não é o imposto em si, não é o pagamento do imposto em si que traz essa revolta social, mas a forma que ele é aplicado. E aí vem várias questões sociais também incluídas nisso, que não é só por isso, aí entra essa questão de corrupção, que o povo acha que paga tributo pro agente político ser corrupto, para estar bancando regalias e tudo mais. E isso é uma questão social que nós temos que tratar, entendeu? E que através da reforma tributária a gente pode dar uma nova roupagem de justiça social ao pagamento do tributo, entendeu? Para a população, porque a sensação de pagar tributo não pode ser um peso. Ela tem que ser uma sensação de que realmente você está contribuindo para um Estado de direito e um Estado que traz retorno para você enquanto cidadão, entendeu? E isso causa para você uma sensação de que realmente vale a pena pagar imposto. Como eu estava falando, existem tributos de todas as formas, todos os dias se criam taxas, entendeu? Taxa para iluminação, taxa para coleta de lixo, taxa para aquilo, enormes. E existem tributos como o imposto sobre grande fortuna, que nunca foi regulamentado e que na realidade é uma forma de reajuste de, como é que eu posso falar? É uma forma de redistribuição de renda. É uma forma de deixar a divisão social de ricos e pobres um pouco menor, de igualar isso, de tornar uma sociedade mais justa. Mas não se faz, entendeu? E isso causa essa insegurança que eu falo. Iria resolver o imposto sobre grandes fortunas? Iria resolver o problema financeiro do país? Não, nem de perto. Mas traria para a população uma sensação de igualdade social, que é o que nós precisamos hoje para equilibrar. Porque não existe essa possibilidade de você hoje não pagar imposto. É uma das prerrogativas para ter um Estado democrático. Você tem que bancar o Estado. O Estado ele não é o suficiente. O Estado ele tem que sair cada vez mais da esfera pública, particular, e estar atuando diretamente no particular como empresa pública, sai sempre disso aí. E nessa retirada, quem vai custear? Quem custeia o Estado é o tributo, entendeu? Então a gente tem que buscar, antes de qualquer coisa, com muita serenidade, com muita tranquilidade, trazer para a população essa sensação de que está sendo uma coisa feita sem ajuste político, sem ser apenas por arrumadinho político, mas realmente em prol do benefício geral e global. Isso vai trazer uma grande estabilidade para o país, porque essa sensação vai contaminar todas as esferas, como as esferas também de empreendedorismo e de investimento, porque dá aquela sensação de segurança. E isso é que falta no nosso país já há algum tempo. E isso não é mérito de bandeira política, é mérito do que estamos vivendo em nível de nação. Nós precisamos trazer de novo o Brasil para a confiabilidade. E eu acho que o direito tributário está aí para isso, é um grande mecanismo e podemos evoluir bastante através dele.